Boa tarde, boa noite, bom dia, pessoal. Ana Paula Almeida aqui. E eu tô aqui hoje para falar um pouco para vocês sobre algumas coisas que eu aprendi ao longo desses 18 anos como fonoaudióloga. São lições muito valiosas que eu acho que elas são importantes de serem mencionadas para todo mundo, porque elas têm relação direta com o que eu faço como profissional, o que eu faço como pessoa e as coisas que eu vi, que eu aprendi e que modificaram sim o meu jeito de ser, a minha forma de atender, né? E quais foram, na verdade, os benefícios que eu vi nisso tudo. Eu tô falando aqui nessa câmera pra vocês, mas eu também vou gravar aqui no outro, como sempre, né? Eu sempre tô com duas câmeras diferentes, eu vou fazendo stories e tal. Então vocês já sabem que é por isso que eu tô me desviando aqui. E eu sempre fico um pouco perdida pra saber onde tá a câmera no celular. Eu não sei vocês, mas eu sempre fico um pouco. Bom, então vamos lá. Eu comecei na fonoaudiologia. Eu comecei na fonoaudiologia porque eu tinha o real desejo de mudar a vida que as pessoas tinham, melhorar, fazer alguma coisa para melhorar alguma situação ruim. Então, isso foi uma necessidade que eu sentia logo no início bem na minha juventude, na verdade, né? Porque eu tinha o real desejo. Bom, nesse meio tempo, o que aconteceu? Eu fui estudando, fui aprendendo, mas em nenhum lugar, em nenhuma profissão, infelizmente, não se aprende sobre táticas, né? Então, em pessoas, em como lidar com elas, tão pouco não se aprende nos desafios que a gente vai enfrentar quando a gente está cuidando de uma outra pessoa. E isso é muito, muito importante. Porque a gente fica, às vezes, em situações muito delicadas, sabe? Bom, a verdade é que eu fui trabalhando, então eu me formei, e aí realmente eu fui trabalhar. Aí fui fazer pós e tudo, e fui achando o meu jeito de atendimento, o meu tom de voz, a minha maneira de me aproximar do paciente. E fui tendo muitas e muitas experiências com as pessoas que eu cuidava e com as famílias. E percebi uma diferença muito grande entre o atendimento domiciliar e o atendimento hospitalar ou em clínica. Quando você faz um atendimento domiciliar, você precisa de aprender um pouco mais sobre a sensibilidade e a aproximação. E é muito importante que você crie um vínculo com aquela família e com aquela pessoa. Porque uma pessoa entrando na sua casa para te atender, sentando no seu sofá, participando de momentos íntimos, entrando muitas vezes dentro do seu quarto, que é um lugar extremamente íntimo, na verdade, alguma coisa você tem que ter uma forma de chegar nisso, não aparecer intrusa e acolher essa pessoa. Então, eu fui aprendendo muito que qualquer pessoa que cuida de uma outra pessoa, ela precisa estar aberta. Ela precisa estar aberta para ouvir. Então, uma grande lição que eu tive é essa. A pessoa que está ali desempenhando um cuidado, ela precisa estar aberta para ouvir. Ela tem que ouvir o que a outra pessoa quer, o que aquela pessoa sente, do que ela precisa, por que tudo isso acontece. E quando você entende isso,
você entende tantas outras coisas, porque acaba que isso vai se transformando de uma coisa diária. E você vai desenvolvendo o escutar na sua vida também. Só que ninguém ensina isso para quem está cuidando. E eu tenho que dizer que a pessoa que está cuidando, ela precisa escutar, né? O seu familiar idoso, os seus outros familiares, enfim. Só que ela precisa ser escutada também. Então, ela precisa achar um lugar, ela precisa buscar, ela precisa ter uma forma de que isso não fique estagnado nela. Então, vamos lá. Eu me dou, eu escuto, eu recebo, eu trabalho para uma pessoa. Isso não pode ficar parado em mim. Eu preciso dar isso para outras pessoas também, sabe? Eu preciso que me escutem, eu preciso que me entendam. Então, isso é uma lição muito importante que eu aprendi. A pessoa que está cuidando, ela precisa cuidar e ela precisa também ser cuidada. Ela precisa se permitir a ser cuidada também. E eu já passei por situações muito difíceis, assim. Eu já tive pacientes com muitas dificuldades. Então, hoje eu não atendo mais criança, por exemplo. Mas eu já atendi muitos anos crianças. Eu sei atender, eu tenho capacidade de. Hoje em dia eu não atendo mais. Mas eu já atendi crianças em acidentes graves. Eu já estive em situações assim que a dinâmica da casa estava prejudicando a melhora daquela criança, né? Então eu vou contar um pouco para vocês, um exemplo. É uma criança, mas pode ser qualquer idade, tá bom? Então eu tenho uma pessoa, vamos colocar assim. Ele teve um acidente, caiu, bateu com a cabeça, ficou em coma, enfim, e voltou para casa depois com muitas alterações de movimentação. Ele não se movimentava, ele não falava, tinha dificuldade para interagir. Achavam-se que enquanto mais atividade ele fizesse, mais rápido ele ia se recuperar. Só que eram tantas atividades que esse menino tinha que ele estava exausto o tempo todo. Então ele não tinha atenção para fazer nada. E ninguém falava nada, né? Como é que você vai virar para a mãe e falar: eu sei que você quer fazer melhor, mas é muita coisa, tá errado, né? Como o meu comprometimento sempre foi entrar na vida dessas pessoas e mudar a vida dessas pessoas, eu precisava fazer isso. E aí, um dia eu disse a ela, olha, não é assim que se faz reabilitação, não é assim que funciona. Ele precisa ter tempo descansando, ele precisa ter tempo dormindo, ele precisa ter um tempo assistindo algum desenho que ele gostava. Isso faz parte de uma vida normal. Ele tem sim, tá duro na reabilitação? Tem. Mas a gente precisa organizar um ambiente. Então, e muitas vezes na minha vida profissional, eu tive que organizar esse tipo de coisa. Eu tive que dizer assim para as famílias: desse jeito não é a melhor maneira de fazer, né? Tudo isso baseado no quê? Na observação muito criteriosa que eu ia tendo dos ambientes, de como funcionava cada casa. E foi aí que eu fui tirando as minhas maiores lições, sabe? Desculpa, gente, a rinite aqui é sempre, né? Sabe que algumas coisas a gente aprende, né? Eu observo nesses anos todos que a pessoa se dispor para o cuidado, não é todo mundo que se dispõe ao cuidado. Existe uma crença de que a mulher cuida melhor do que o homem. Na verdade, isso é basicamente uma crença mesmo, né? A mulher não cuida melhor do que o homem. A mulher aprendeu a cuidar desde que os tempos existem.
A mulher saiu para o mercado de trabalho praticamente depois das guerras, né? Antes ela não saía para o mercado de trabalho, não era comum isso acontecer. Então, o trabalho dela ancestralmente sempre foi cuidar. E na maior parte das vezes, fica a critério de uma mulher o cuidado. Só que nem toda mulher sabe cuidar. E bem, a gente não vem com um chip, né? Que tá instalado assim. Ah, é a mulher, eu vou saber cuidar. É meu filho, eu vou saber cuidar. Ou é meu irmão, eu vou saber cuidar. Ou é meu pai, eu vou saber cuidar. Ah, não sabe. A gente precisa aprender. E aí, a gente tem que tecer essas informações e esse cuidado de modo que a pessoa que está cuidando vai entendendo qual a função dela. Que a função dela não é carregar, dar banho, botar na cama, trocar a roupa, fazer comida, dar comida. A função dela é propiciar uma vida com qualidade e gentil. Então, quando você coloca para uma família que o cuidado é sobre uma outra perspectiva, a pessoa se sente mais acolhida nessa função do cuidado e aí ela quer cuidar. Ela quer propiciar. Ela quer propiciar, por exemplo, um almoço diferente para o familiar. Ela quer que aquele familiar saia mais, que ele faça mais coisas. E a gente vai vendo às vezes, sabe, que nem sempre a disposição que a família tem para cuidar tem a ver com que aquele idoso foi um dia ou não. O julgamento é muito comum, né? A gente sempre acontece, a gente sempre escuta. Então, às vezes no hospital, quando a gente via uma pessoa que estava lá internada que tinha poucas visitas, ou que os filhos mal iam, ou vice-versa, a gente achava que tinha a ver se aquela pessoa era uma pessoa boa ou não, né? E essa foi uma lição tão legal que eu aprendi, que eu gosto tanto de falar sobre isso, porque não tem a ver. Tem a ver com a disponibilidade que a pessoa tem do cuidado e do como ela entende aquilo. Se ela entende que cuidar de um familiar, de um pai, de uma mãe, de um avô é um fardo, ela vai acordar todo dia com 100 quilos nas costas. Se ela acorda entendendo que ela pode, não que ela deve, que ela pode fazer a diferença na vida daquela pessoa, de alguma maneira, todos os dias de uma maneira positiva, você vai fazer a coisa mais difícil com uma mentalidade diferente. E por que eu tô trazendo isso para vocês? Porque eu vejo o estresse que o cuidador passa. Eu, ao longo desses 18 anos de profissão, trabalhando em hospital, em UTI, em casa de repouso, em domicílio, eu vejo como a pessoa que desempenha os principais cuidados fica estressada e cansada e sobrecarregada. E que essa pessoa precisa de um auxílio para entender o que está sobre as possibilidades dela realmente e o que não está. Porque daí ela pode fazer aquilo que é difícil de uma outra forma, com outros olhos. Ou ela pode entender que ela está colocando esforço demais numa outra coisa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Teve uma senhora que eu atendi, que ela já tinha alguma dificuldade para andar, tá? Por questões de força, enfim, de dores também. E ela fazia assim a caminhadinha dela com a fisio, ela fazia exercícios. Mas elas queriam, as filhas queriam que ela andasse mais ainda. Então forçavam muito ela a andar várias vezes do dia, a fazer outras coisas, a sair quando ela não queria. Na sensação e na tentativa de que ela queria tudo aquilo e que aquilo estava sendo bom para ela. Só que ela ficava muito cansada. E ela ficava contrariada, porque ela perdeu a voz que ela tinha dentro de casa, sabe? E aí um dia eu falei, nossa, eu vou ter que conversar.
eu vou ter que intervir nisso. Então, fiz uma reunião, pedi uma reunião, chamei as filhas dela, que eram 3 mulheres. Chamei as filhas dela e disse, olha, a gente tá fazendo tudo pra sua mãe ter uma vida legal, eu sei que vocês não querem, mas algumas coisas precisam de ajustes. Não, porque se ela parar de andar, ela não vai andar nunca mais. Não. Se ela não fizer nenhum exercício, ficar sentada o dia inteiro, aí ela vai parar de andar. Mas a decadência dela, no sentido de a perda de força, de agilidade, de movimentação, ela vai caindo de acordo com a idade. E a gente consegue reter isso por mais tempo, mas eu não consigo impedir isso, porque é a lei da natureza. E aí elas ficaram muito chocadas, né, com isso. Eu tive também uma outra situação em que o senhor já tinha tido um AVC, já tinha 5 anos. Ele não tinha mais respostas ao que a gente estimulava. A gente estimulava o quê? Fazia estímulo facial para manter a movimentação do rosto, o estímulo, né, para melhorar a circulação, estímulo dentro da boca para ver se ele conseguia engolir um pouco mais de saliva e fazer menos aspiração. E ela esperava uma melhora que era algo muito difícil de acontecer, porque já era um senhor de 92 anos, que já estava ali acamado, completamente acamado há 5. Então, olha o quanto ele perdeu, né? E ela queria desesperadamente que aquele pai voltasse ao normal, assim. E aí eu disse pra ela, eu falei, você tá vendo as coisas sob um ponto de vista diferente. Então, outra lição muito importante é a gente olhar para o envelhecimento e para o idoso com olhos de envelhecimento. Nós vamos reabilitar muitas funções, mas ninguém consegue levar embora um pai de 90 e trazer um pai de 50 de novo. Isso não é óbvio. A gente que tem os pais envelhecendo, e isso eu tô falando por mim mesmo. Quando você tem um pai envelhecendo e você percebe que não é aquela pessoa mais, que eu não posso mais pedir que meu pai venha me ajudar às 7 horas da noite, que ele pegue um carro, que ele pegue uma estrada sozinho, porque ele tem 80 anos. Eu não posso mais pedir isso dele. Fazer ele ficar mais frágil aos meus olhos e desconstrói a imagem de pai herói. Eu tô falando pai no meu sentido, tô falando de maneira geral. Quando você vê que o seu pai não consegue mais te acompanhar fisicamente, muda a relação que você tem com ele. E então, um ensinamento muito importante é olhar o envelhecimento e as coisas com olhos gentis, com a mente aberta, para poder lidar com essa situação toda, né? E aí, sabe, eu vou dizer uma coisa engraçada pra vocês. Eu também gosto muito de fazer tricô, de atividades manuais. Quando a gente tem um ensinamento legal, uma coisa que a gente pega na vida, que a gente aprende, a gente pode colocar isso pra tudo, né, na verdade. Então, quando a gente fala assim, quando a gente faz um trabalho manual, a gente não pode ter compromisso com o erro. Então, se a gente viu que aquilo não tá ficando como a gente queria ou conforme a receita, a gente não pode falar, putz, eu já fiz tanto, vou continuar porque eu achei que era assim e eu quero que seja assim. Eu preciso parar e eu preciso recalcular a rota. Eu não posso ter compromisso com o erro. Então eu preciso olhar e ver que pode ser que eu tenha errado, então pode ser que eu tenha que refazer aquilo, que eu tenha que voltar atrás. Eu não posso ter compromisso com a perfeição. Eu não posso olhar um trabalho desses, um trabalho manual, por exemplo, e achar que todos os pontos vão ser iguais, que todas as circunstâncias vão ser perfeitas.
eu preciso entender que em alguns momentos vai ser o que dá para fazer, o que é possível naquele momento. Entendeu? E que há beleza em tudo. A gente não pode brigar com algumas coisas na vida. Esse a gente não pode brigar reflete esse último ponto que eu falei, né? A gente não pode brigar com o envelhecimento. A gente pode trabalhar para que ele seja melhor. Mas não adianta quando eu escuto às vezes alguns familiares dizendo: eu não aceito que a minha mãe envelheça. E aí um dia eu tive que dizer assim para um senhor, que ele já tinha 70 anos, a mãe já tinha mais de 90, eu falei: mas o envelhecimento não depende do senhor aceitar. Não tem nada a ver com a aceitação do senhor. Tem a ver com a vida. Tem a ver com a lei das coisas. Então, se o senhor está perdendo tempo, eu ainda falei assim, se o senhor está perdendo tempo, perdendo energia, aceitar uma coisa que é inexorável. Sua mãe vai envelhecer, está envelhecendo, já envelheceu e ela vai morrer. Eu lembro que ele ficou parado assim pra mim em choque. Como se eu tivesse falado a coisa mais absurda do mundo. Ele olhou pra mim e falei: porque o senhor não acha? O senhor consegue evitar que uma pessoa morra e envelheça? Ninguém consegue. O que eu consigo é dar a melhor qualidade possível de vida pro meu familiar idoso e pra pessoa que tá cuidando. Isso eu consigo. Isso eu consigo muito bem. Como eu consigo? Vou contar uma outra história pra vocês. Eu tive uma paciente que eu levo ela no meu coração. Eu a conheci no hospital, ela foi internada por uma pneumonia aspirativa, então decorrente da alimentação, tá bom? Ela tinha Parkinson, a mobilidade dela era muito, muito, muito diminuída, ela só andava, assim, uma única vez, assim, da cama pra cá, pra sala, e lá ela ficava, e depois, no final do dia, ela retornava, mas com muita dificuldade, com a cuidadora praticamente a carregando. E ela morava com a cuidadora. E ela era muito vaidosa, uma senhora linda, linda, gostava de fazer a unha, do cabelo arrumado. E uma disfagia grave. Bom, no hospital nós fomos de alta para casa. Ela foi de alta para casa com a sonda nasointeral no nariz. E ela falou assim para mim: filha, se eu tiver que ficar com essa sonda, se eu tiver que passar mais 1 ano de vida com essa sonda pendurada no meu nariz, eu prefiro morrer. Eu não quero, eu não aceito isso. Eu prefiro comer e engasgar. Eu falei: peraí. Não vamos fazer assim não. Ela falou assim: você precisa me ajudar a tirar isso. Vamos lá. Então, a gente começou um processo de terapia mesmo, de fono pesado, puxado, de fazer exercício pra caramba. Ela era super certinha, ela fazia mesmo, sabe? E então conseguimos, né, deixá-la sem a sonda, com uma alimentação adaptada. Então, ela não podia tomar líquido, ela tinha que tomar líquido com espessante, e ela tinha que comer o alimento pastoso, assim como se fosse um iogurte mesmo. Muito bem. E foi. E fazendo, e mantendo exercício e fazendo. E ela ficou sem a sonda. E foi muito legal, porque as filhas dela, no momento em que a gente optou pela retirada da sonda, as filhas dela disseram: Ana, qual que é a situação, né? Ela tinha filhas muito legais, muito presentes. Eu digo: olha, não dá pra eu te dizer que ela nunca mais vai engasgar de novo e nunca mais ela vai broncoaspirar de novo. Como nós estamos fazendo, tá dando certo, dá pra gente fazer uma tentativa. Só que a doença dela era um Parkinson. Então pode ser que em algum momento ela tenha uma outra queda e a gente tenha que, né, reajustar essas coisas aí. E aí a filha falou assim: e você acha que é possível a gente seguir até o final desse jeito, sem que ela precise colocar a sonda de novo? E aí eu digo, né, tudo é possível de fazer, a gente só tem que entender o que motiva. A gente só precisa entender o que está motivando aquilo ali. É uma negação da minha condição, então eu estou negando que é aquela condição ali, ou é um desejo maior da mãe de não querer ficar sem se alimentar.
Porque se ela ficasse sem se alimentar, ela ia morrer. De depressão, de sei lá o que. E ela ia. E foi uma história muito, muito bonita. Porque ela também tinha muitas infecções de urina recorrentes, sabe? Muitas mesmo. E aí foi isso que a levou para um hospital e que ela acabou vindo a falecer em decorrência disso. E até nesse momento, né, foi decidido pela família que não iriam ser feitas medidas extremas para mantê-la. Então, por exemplo, se ela não ia entubar, essas coisas mais drásticas para mantê-la viva, né? E aí eu lembro que ela internou no dia do meu plantão, de sábado. Eu terminei os meus atendimentos do meu plantão, né, lá em torno das 6 horas da tarde, ela estava lá na UTI. E daí eu fui lá pra UTI desse hospital que eu trabalhava, sentei lá com ela, penteei o cabelo dela porque ela não gostava de ficar despenteada e ela usava sempre uma tiara, então botei essa tiara nela porque ela gostava. E eu fiquei lá, segurando a mão dela até dar o horário da visita, porque daí as filhas iam chegar, o horário da visita era 8 e pouco, pra ela não ficar sozinha porque ela tava acordada. Mas ela não tava legal, sabe, já? Então eu fiquei lá fazendo companhia pra ela, conversando e tal. E aí foi nessa mesma noite depois que ela faleceu, né? Depois eu fui embora, as filhas chegaram e aí logo depois ela faleceu. E aí eu lembro que depois uma das filhas dela me ligou e falou: Ana, eu agradeço tanto a você por você ter caminhado com a gente nesse esforço de fazer o que a minha mãe queria, porque eu tenho a sensação que a gente fez a coisa certa. Então, eu falo que a pessoa que está desempenhando os cuidados, filho ou cuidador ou neto, e os profissionais que estão em volta dessa pessoa, precisam ter um olhar gentil, de compaixão. Eu sei que é difícil a gente falar de compaixão no trabalho, num mundo tão louco como a gente tem, né? Mas, quando eu tô falando de cuidando de outras pessoas, cuidado com idosos, se eu não tiver esse olhar de compaixão, é muito provável que eu vou errar feio. Porque o maior erro não é o erro técnico em si, é o erro de postura, sabe? É você tratar aquela pessoa de uma maneira que ela não merece, com uma posição que ela não merece. Então, essas são algumas das lições que eu tive, sabe? Que a gente precisa ter um olhar de compaixão. A gente precisa encarar o envelhecimento como uma situação que é inevitável, inclusive para nós termos um envelhecimento fisicamente saudável e mentalmente saudável. Tá? Nós vamos envelhecer ou vamos morrer jovens. Eu prefiro envelhecer. E isso vai vir com algumas questões, tá? Algumas pessoas têm muitas dificuldades logo no início do envelhecimento, outras não. Vai depender da saúde, da genética, de uma série de outras coisas. Mas eu preciso encarar o envelhecimento como uma coisa que vai acontecer. E aí, olhar para essa pessoa que eu tô cuidando dessa maneira. O que eu posso fazer para melhorar e não como trazer a pessoa de 1 ano atrás, de 2 anos atrás. Isso muda muito a maneira como a gente cuida. Saber que algumas coisas a gente vai contornar, a gente não vai modificar. Não ter medo da mudança e de coisas diferentes. E aí eu venho com uma lição sobre uma coisa que sempre me falam. Nenhum idoso, nenhum familiar quer que o pai ou a mãe use muleta ou cadeira de roda. Só que isso aí veio para ajudar. Como a cadeira de roda, eu posso levar minha mãe no shopping, por exemplo. Sem a cadeira de roda eu não posso. Como a cadeira de roda, eu posso levá-la, às vezes, com segurança, de um cômodo para o outro. Ao invés de tentar que ela, sem condição, faça uma caminhada que vai colocá-la mais em risco do que não. Então, cada situação
tem um motivo de ser. Então eu preciso olhar para as situações e buscar qual que é a questão, qual que é o ponto importante ali em cada uma dessas coisas. Bom, nisso a gente evita estresse, desperdício de tempo, e o que eu falei na história que eu contei, para a gente não ficar gastando, a minha mãe fala, gastando miolo com bobagem. Ah, eu não aceito que a minha mãe tá envelhecendo, eu não aceito que ela morra. Você tá gastando cabeça à toa, porque ela vai envelhecer e vai acontecer. O que eu posso fazer para fazer melhor? O que eu posso fazer para fazer os melhores momentos possíveis? Então, é a maneira como a gente pensa que faz toda a diferença quando a gente está cuidando de alguém. Então, depois desse meu relato aí, das minhas lições que eu aprendi nesses anos de cuidados com os idosos, eu quero que vocês encaminhem esse vídeo para alguém que vocês conhecem, que tem algumas dessas dificuldades que eu falei, que precisa aprender uma dessas lições, que tem alguma dúvida, escreve para mim. Manda aqui no chat, tem alguma dúvida com relação a isso? Quer me perguntar? Ou tem alguma coisa no coração que precisa dizer? Escreve também. Escreve tudo. A gente tem que desmistificar o envelhecimento. A gente precisa falar de um envelhecimento de uma maneira suave, porque a gente vai cuidar de pessoas idosas. A cada geração isso vai ser mais frequente. Precisamos aprender a fazer isso depressa, sem acabar com a nossa saúde mental e física, de uma maneira leve, tranquila e gostosa. Tá bom? Para quem precisa, encaminha. Já se inscreve aqui no meu canal do YouTube. Toda terça-feira tem vídeo novo. Ative o sininho, tá? Eu vou colocar aqui também o meu canal no YouTube, no Instagram, que também tem bastante coisa. Às vezes eu faço live, tem post, tem bastante coisa informativa, tá bom? Façam pedidos. Ana, não entendo sobre muleta, quero aprender mais. Ana, não entendo sobre a fala do idoso, por que a fala fica ruim? Pergunta pra mim. Aí a gente vou produzindo conteúdo pra vocês na maneira que vocês forem precisando, tá bom? Então, sigam, compartilham, comentem aqui, me seguem nas outras redes sociais e um beijo.